E se ser homem significasse, antes de tudo, admitir que ainda estamos em transformação? Que nenhum de nós chegou pronto, nem para a vida e nem para a paternidade. Estou aqui com eles hoje, 2 homens que escolheram não vestir armaduras, mas sim abrir caminhos. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços, uma conversa de cada vez. Estou aqui com ele que é educador, escritor, mentor de líderes e pai, que acredita que o amor sempre encontra um jeito. Geninho Góes. E estou aqui com ele também, educador parental, pesquisador em masculinidades, que segue aprendendo a ser humano, Eric Silva. Gente, obrigado. Geninho, a gente conseguiu, né, Geninho? E Eric? Viu só? Te brigou com essa agenda, Nossa. né? Eu queria que o Geninho estivesse aqui com a gente, viu, Eric? Seria ótimo. Aí ele falou, Rodrigo, tá, mas eu tenho que ir com a minha galera, né, Geninho? Ia ter que A vir de família é van, grande, né? A família é Fretada. grande, a família é grande. Gente, antes da gente começar aqui falando, eu quero falar com você que está aí em casa sobre o podcast Conversa de Pai. Se você acredita que, de fato, ele transforma vidas, transforma casas, lares, paternidades, maternidades, vai lá e apoie esse projeto. Aqui embaixo na descrição, seja do YouTube, do Spotify ou qualquer agregador que você esteja, tem lá o link do Apoia-se. E a partir de R$7 você consegue participar desse podcast, seja ele com cortes exclusivos, conteúdos que vão impactar você e a sua família. Imagine você estar aqui junto com o Eric, com o Geninho, com todo mundo aqui participando e assistindo esses caras falando aqui sobre essa transformação da masculinidade. É isso aí, estamos aqui então com o meu amigo Geninho, com o meu amigo Eric. Gente, que bom, que prazer estar com vocês aqui. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo leve, como vocês já levam já nas suas redes sociais, já levam no dia a dia aí da vida de vocês. E eu dividi algumas perguntas aqui para fazer para cada um de vocês, mas fiquem à vontade caso queira também complementar, queira trazer pontos de reflexão, porque a ideia aqui é a gente trocar ideias para que a gente consiga impactar as pessoas que estão lá em casa nos assistindo. Eu quero começar com o Geninho. Vamos lá. Geninho, pô, você fala muito, cara, de não ser um pai perfeito, de não ser, né, eu vejo nas suas redes sociais, você traz muito esse conteúdo, de ser um pai presente, de ser um pai ali inteiramente disponível ali para a criançada, né, para os seus filhos. Como é que foi você conseguir romper essa sua barreira, desse talvez ter que ser perfeito, e trocar isso por eu sou o melhor que eu posso ser agora e tá tudo bem. Como é que foi esse processo para você? Primeiro que o perfeito é muito relativo, né? O que é perfeito para mim pode não ser para você. Verdade. E eu vejo que é um peso você buscar essa perfeição, porque quem está em transformação, buscando um crescimento, se não admitir que é imperfeito, o que é que a gente está fazendo aqui nesse mundo, entendeu? E os pais erram demais, né? Nós erramos muito, porque quando nasce um filho na vida de uma família, nasce um pai. Eu digo, eu nunca fui pai, né? É a primeira vez. Então, como é que eu posso exigir tanto de mim? Embora no início, quando aparece um filho, você fala, ai, né? Eu quero ser... Não existe isso aí. Então, eu acredito que nós aprendemos aqui em casa a não se cobrar tanto. Que você, claro, precisa ter amor pelo seu filho, mas você também precisa ter um pouco de autocompaixão, porque senão vai ser um peso muito grande existir. É verdade. Sim. Nossa, perfeito isso. E você, Eric, como é que foi quando o Teté chegou? Uau. Esse processo de ser perfeito, ser o melhor pai do mundo. Eu vesti essa camiseta, viu? Os pai do mundo, super pai. E aí? Acho que todo mundo, né, às vezes entra nessa tentativa, né? E a minha paternidade, eu acho que, como muitos, como eu já ouvi muito também ali na clínica, mães e pais entrando nesse espaço, tentando não ser os pais ou mães que tiveram. E eu acho que não é sobre isso, né? Eu acho que quando eu entendi, né, que eu precisava ser o pai que a minha filha precisava que eu fosse, tudo mudou. Né? Porque meu pai foi isso, ele tentou ser o melhor dentro da história que ele teve, das referências que ele teve. Por muito tempo foi pauta na minha análise, a minha relação com meu pai, mas eu acho que isso também serviu, né? E tem um fato curioso assim na minha paternidade, porque eu também sou irmão por adoção, né? Então essa minha irmãzinha, ela chegou muito próximo da minha filha. Então, eu e meu pai, a gente voltou a ser pai
aliás, né? Ele voltou a ser pai de criança e eu iniciando essa jornada meio que juntos, assim. Nossa. Então foi bem curioso. Que curioso. Eu queria até aproveitar e que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Como é que foi esse movimento maravilhoso. Gente, eu acho um ato de amor, esse ato, tanto que o Geninho, né, a história do Geninho é incrível, a sua história também, Eric, é incrível. Né, estivemos aqui já já tivemos a história do Eric aqui, ele vai contar agora pela visão dele, não vou dar spoiler. Tá. Vou deixar você contar a sua versão. Como é que foi você, Eric, como foi esse processo, como você se tornou pai? Conta um pouco essa história, né, você, o Beto. A nossa história, sobre paternidade, ela já começa no nosso primeiro encontro, assim, né? Quando nós nos conhecemos em uma balada ali em São Paulo. Foi a primeira conversa que a gente teve. Então, acho que foi meio naquela tentativa de ver o que realmente o outro queria para o futuro, sabe? E aí, a partir dali, né? Claro que, enfim, não saímos dali direto para um fórum, né, para fazer a entrada no processo de habilitação para adoção, mas foi uma construção, né, então começamos a namorar tal, e essa vontade, né, esse desejo de ser pai, ele foi sendo construído conjuntamente. Legal. E aí, depois de alguns anos já juntos, uns 5, o Beto é ótimo em datas, eu sou péssimo, então ele vai me matar. Mas mais ou menos isso, nós fizemos algumas viagens e tal, e aí em uma viagem específica que foi para o Rio de Janeiro, nós vimos um casal, né, com um casal gay, né, 2 homens ali com uma criança, e aquilo mexeu e a gente falou, olha, talvez esteja na hora. Sinal. É um sinal. E aí demos a entrada tal, ficamos um ano certinho, né, na fila da adoção, para habilitação, e depois mais 1 ano e meio até a gente receber a famosa ligação, né. E aí, nesse momento, eu estava numa transição dentro da empresa que eu trabalhava na época. Estava justamente em reunião com a minha gestora nova. A outra já sabia desde o começo, né, de todo o processo, era bem participativa. E o histórico que eu tinha, né, dessa gestora, eu falei, vai ser um desafio, mas eu vou precisar conversar com ela. E aí estou lá, o Beto liga. Aí atendi ele e falou, olha, a nossa filha chegou. Falei, opa. Entendi a urgência, né, dessa ligação. E aí conversei com ela, né, falei que precisaria me ausentar no dia seguinte para fazer a ida ao fórum para conhecer a história da Stephanie, né, que até então a gente não tinha nada de referencial. Chegamos lá, a psicóloga e assistente social falaram um pouco. E aí nesse mesmo dia nós fomos ao abrigo, né, para conhecê-la. Chegamos lá, enfim, São Paulo um caos, né, era tipo fim da tarde, o abrigo que ela ficava era na zona leste de São Paulo, então a gente pegou um fluxo imenso para chegar lá. E aí tem um detalhe curioso que o nosso carro é daqueles automáticos, então a gente andou, sei lá, uns 5, 6 quilômetros no meio disso, e a chave no para-brisa. Nossa! A gente só foi se dar conta quando nós saímos de lá, né? Mas enfim, aí chegando lá, a psicóloga e assistente social também do abrigo trouxeram algumas informações, né, sobre a Teté. E aí esse foi um momento que para mim é um momento muito marcado, assim, é uma cena que não sai da minha cabeça, que foi quando a psicóloga saiu e foi até, né, o lugar que ela ficava lá e trouxe. Então nós ficamos numa edícula, né, onde era o escritório ali, e aí tem a cena da psicóloga subindo e tinha uma janela, assim, né, e aí eu vi aquele rostinho pela primeira vez, eu falei, eita, é verdade, ela existe. O que você sentiu nessa hora? Você lembra? Primeira coisa que veio na sua cabeça, assim, quando você viu Teté a primeira vez ali nessa janelinha. Eu acho que a primeira coisa foi, acho que dúvida, será que é ela, né? Porque é uma relação que precisa ser construída. Tem que ser construída. Mas foi algo que, eu acho que a palavra que define foi uma quentura, assim, eu me senti pegando fogo. Eu falei, que é isso, né? Não foi, acho que não foi amor, porque como eu disse, né, afeto a gente constrói com o tempo, mas foi uma expectativa de falar,
é uma criança real, né? Porque, só voltando um pouquinho, quando foram apresentar a história, mostraram uma foto dela de quando ela tinha chegado no abrigo. Então, ela chegou com 1 mês. Entendi. Né? Era um bebezinho. Era muito bebezinho. Ali ela já estava com 6, tinha acabado de completar 6 meses, né? No dia que nós recebemos a ligação foi o dia que ela estava completando 6 meses. Então, assim, já era uma criança diferente do que eu tinha visto ali. Uhum. Mas aí ela entrou, né? A psicóloga e a assistente social deixaram ela conosco, né? Ali para a gente interagir um pouquinho. E foi uma mistura de felicidade, de medo, porque agora, a partir do momento que a gente afirmasse, sim, queremos dar continuidade, eu estava entrando em um território extremamente desconhecido. E para uma pessoa que gosta de ter um pouco de controle das coisas, como eu gosto, foi algo que, mesmo com medo, me motivou. Falei, eu quero me apresentar, eu quero entender o que é isso, o que é ser pai, né? Mas foi um momento muito bonito, assim, dela entrando pela porta ali, aí nós ficamos um tempo com ela, já era final do dia, e aí o Beto tinha levado como se fosse um lenço, né? E a gente falou, vamos deixar isso daqui com ela para ela ir sentindo, né, esse cheiro, esse contato, que foi o que a gente podia fazer naquele momento. E aí tudo isso ocorreu no período da Copa do Mundo, então um processo, né, que na época o que a gente tinha de informação levaria no máximo 5 dias, se estendeu para 13, porque o fórum entrava em recesso nos dias dos jogos e tal. E isso foi dando muita angústia, né, do que momento a gente vai poder, de fato, levar a nossa filha, porque a gente já tinha, enfim, definido que a gente ia dar continuidade nesse processo que é eterno, né? Eterno. Então, quando ela, de fato, foi para casa, né, depois desses 13 dias, aí, né, a adrenalina baixou, a realidade, a dinâmica do dia a dia, tudo aquilo foi acontecendo. Então o Beto saiu, né, de férias, eu peguei a licença, que era, quando eu assinei era dito como licença maternidade, e aquilo foi um ponto que me deixou um pouco desconfortável, eu falei, eu não estou saindo para ser mãe, né, eu estou assumindo esse lugar que eu sempre quis, que era de pai, eu não estou fazendo uma substituição de papel. E aí eu fiquei um período de 4 meses, né? Então, dentro da nossa dinâmica, eu defini que eu ficaria esse tempo. O Beto ficou 20 dias, que era a licença mais um período de férias que ele tinha para tirar. Beto volta, e depois de uma semana ele é mandado embora. Não acredito. E aí eu falei, é isso. Eu não lembro disso. Gente, o Beto já esteve aqui, para quem não sabe, né? Eu tô falando aqui que, né? Uma história por outra ótica. O Beto Férias esteve aqui no episódio... Eu vou deixar o link pro pessoal aqui, para vocês assistirem, porque aí vocês vão ouvir pela ótica do Beto. Mas eu não lembro dessa história, que ele tinha sido mandado... Nossa, cara, que desafio. E aí foi naquela luta, né? O Geninho, gente, ele tem uma história... Questões talvez até um pouco parecidas, mas ele tem um caso... Vou deixar você contar, né, Geninho? Porque você tem uma... Eu vi, inclusive, que você fez um post. Foi hoje ou foi ontem que você fez um post agora, recente? Com a nossa história? Foi ontem. Foi ontem. Cara, que post lindo, hein? Parabéns, inclusive. Gente, vai lá seguir depois, ele vai deixar depois a rede social dele. O Eric também vai deixar dele também. Eu achei lindo esse post. Geninho, conta a sua história. Como é que foi? Como é que o Geninho virou o Geninho pai? O Eric e o Beto disseram aí que no primeiro encontro já falavam, né, de paternidade. Se falasse que eu ia ser pai, eu negava. Nunca quis, de jeito nenhum. Entendeu? Não, olha, eu ia convencer qualquer pessoa a não ser pai. Nossa. Eu tinha o discurso pronto. Entendeu? Pronto. Eu não vou nem dizer o que eu dizia pra pessoa aqui. Ia ser chocante. Indicava até filme. Nossa, sério? Uau. Claro. Por quê? Porque, primeiro, que nós nos conhecemos em 2008. Não poderíamos casar. A adoção não era permitida para casais homoafetivos, porque legalmente nós não éramos reconhecidos. Né? Sim. Então, como que você ia
ser pai. Para mim, falava como, né? Eu não ia casar com uma mulher ou ter um filho, então não tinha um processo legalizado. Então, eu preferia falar, não você. E depois de 6 anos que nós estávamos juntos, um dia eu e o Duda, a gente estava no nosso prédio onde a gente morava, estava na piscina e tinha um monte de criança brincando. Quando nós subimos, nós vimos um programa que tinha o nome de Histórias de Adoção. Daí eu olhei para ele estava chorando, e eu também. E eu só olhei para ele e fiz assim, ó, você tem certeza? Ele fez assim, com a cabeça. A gente não conversou mais nada. No outro dia nós fomos no fórum, buscar informações de como que era essa história. Aqui tem que fazer um curso de 6 meses, eu achei um absurdo fazer um curso de 6 meses, fui atrás de um curso mais rápido, mas acabamos fazendo um curso de 6 meses, né? E nossa pretensão era de 2 crianças até 6 anos de idade. E esse processo demorou 1 ano e meio, quase 2 anos, quando nós fomos num evento na cidade de Joinville, eu era presidente da ONG de adoção, já, e nesse evento conhecemos juízas, assistentes sociais, e a gente estava numa sala, eram várias salas, né? Uma assistente social, uma juíza olhou para trás e falou, olha, aquele casal, eles querem adotar 2 crianças. E a assistente social olhou para trás e falou assim, é mesmo? Lá na minha cidade tem uma menina de 8 anos de idade, pena que já tem 8 anos de idade. Eu falei, é mesmo? Ela é. Ela pegou o telefone dela e mostrou a foto da menina. Na hora que ela mostrou a foto da menina, nós começamos a chorar. E eu fico emocionado até hoje ainda, acredita? Eu acredito, eu me arrepiei aqui você falando. Cara, naquele momento a gente começou a chorar. Eu falei, como essa menina pode estar ali no abrigo, já vai fazer 3 anos. E daí a gente ficou desconcertado, a gente não conseguiu mais ficar naquela sala, nós saímos. Quando a gente saiu, nós descobrimos que nós estávamos na sala errada. Ou seja, não era ali o nosso treinamento, era numa outra sala. Mas era a sala certa. Era certo. Daí nós procuramos, na segunda-feira já procuramos assistente social. Daí ela pegou e falou, olha, nós temos uma questão, porque existe na fila de adoção, e a gente foi ver no cadastro único, tem um cadastro, né, de adoção, de um lado as crianças, do outro lado os pretendentes, e vocês não são os próximos da fila, tem 2 famílias na frente de vocês, para adoção. Daí eu fiquei indignado, né, não tinha o que fazer. Daí ela ligou no outro dia e falou, olha, a família que está na fila, uma não quer adotar, mas a outra resolveu adotar a Maria Helena. Aquilo foi um balde de água fria. E daí eles adotaram a Maria Helena. Depois de uns 20 dias, nós recebemos uma outra ligação. Daí ela falou assim, oi, tudo bem? Né? Aqui é a fulana de tal. Vocês estão no processo de adoção com alguma criança? Tal? Eu falei, não, a gente ainda está na fila. Né? Ela falou assim, porque a Maria foi devolvida. Nossa. E daí, nesse momento, daí eu falei, então agora nós vamos atrás. E daí, naquele final de semana, a gente já estava ali. Então, uma menina que foi devolvida, rebelde, com medo, que não podia tocar, não podia abraçar, assim, tipo, não podia chegar perto. Então, foi um processo muito difícil, até a aproximação, né? E a Maria já tinha uma irmã, e a mãe tinha engravidado de mais uma criança, só que nem ela conheceu. E daí demorou, foi um processo de muita prova de amor, sabe? Porque nesse processo a criança vem, diferente de um bebê, sem acreditar que qualquer pessoa goste dela. Como é que vai gostar de mim? Né? Não gosta, vai me devolver. Então, por muito tempo foi, você vai me devolver? Você vai me devolver? Quando não era verbalizado, era provocado uma situação para tentar ver se você ia tomar uma atitude. E são provocações muito dolorosas, né? E daí, depois disso, passaram-se 6 anos, né? E hoje é um dia especial para nós. Até no almoço a gente sempre agradece. E no dia 4 de agosto de 2022, nós recebemos uma ligação de uma assistente social, que nós não conhecíamos. Então, tudo bem e tal. Tinha pedido autorização para a pessoa que cuidou do processo. Falou, olha, aqui é assistente social, nós temos uma questão para falar com vocês. O quê? É porque os irmãos da Maria estão habilitados para adoção. Porque a gente tinha ido atrás antes, mas não tinha dado porque eles tinham retornado para a família de origem, né?
E daí falou, nós temos aqui os irmãos da Maria que estão para adoção. Ah, é. E assim, ó, eles são para adoção e o único vínculo é a Maria Helena. E como não é apenas uma criança, nós gostaríamos de saber se vocês conhecem alguém próximo que queira adotar, ou cada um adotar uma criança. Ou seja, não era pra gente, era ver se a gente conhecia alguém. Daí, e por quê? Daí ela falou assim, porque tem uma questão, não são mais 2 crianças. Não. São 3. Ah, tá, 3. Mas, na verdade, são 4, porque tinha uma bebê. Eles estavam todos no mesmo abrigo. E daí, eu sempre choro para contar. Nesse mesmo momento, um olhou para o outro e falou assim, nós somos os pais deles. Não tem como dividir. Não tem como separar. E nós decidimos na mesma hora, no mesmo telefonema. Ela começou a chorar, falou, não acredito. Falei, pode acreditar, nós somos os pais dele. Isso foi dia 4 de agosto, nós ficamos até o dia 17 de agosto sem contar para a Maria, porque a Maria não sabia disso. E daí um dia antes de conhecê-los, nós contamos para a Maria. Daí a gente pôs no telefone só para gravar aquela situação, para ficar guardado para a gente, né? Para contar, mostramos as fotos das crianças para ela. Você conhece, Maria? Não, nunca vi. Nunca viu mesmo? Não, nunca vi. E daí, de repente, nós mostramos as fotos da irmã dela quando era pequenininha, que ela lembrava, porque a gente tem essa foto. E daí foi um choro só, né? E daí nós nos tornamos, dia 8 de setembro eles vieram, então foi uma coisa mesmo do dia para a noite, nós nos tornamos pais de 5 crianças, de uma bebê de 1 ano, um de 4, um de 7, um de 10 e uma de 13. Então, para quem não queria ter um filho, tem 5. Que história, hein? Que história. Meu, que lindo. E Eugeninho, como é que foi esse processo? Porque, imagino assim, foram 4 adaptações. E como que foi a casa de vocês, assim? Como que foi esse dia a dia? Então, não é um romance não, sabe? Porque, assim, a Maria foi muito desafiador. Quem pensa em adoção, não é um processo romântico. Principalmente a adoção que chamam de tardia. A partir de 4 anos já se chama de tardia, tá? Que a criança já, né, é tardia. Porque é muito raro alguém... 95% das pessoas querem crianças, bebês, até 1 ano de idade, menina. Nossa. Você tem uma ideia. Quanto mais velhinha a criança vai ficando, tão engraçado falar criança velha, né? Mais difícil dela ser adotada. E se é grupo de irmãos, mais complicado ainda. Então nós tínhamos uma filha, que já tinha passado o período de adaptação, que sofria muito porque queria irmã, temos vídeos dela chorando, e de repente primeiro chegaram 3, porque o processo da bebê foi separado, porque ela foi depois deles para o abrigo. Ela estava no mesmo abrigo sem que eles soubessem que era irmã deles. Olha que loucura. Nossa. Então você imagina, vieram 3 primeiro, e depois que esses 3 vieram em setembro, outubro, novembro, 3 meses depois chegou mais uma bebê. Então foi da alegria à raiva, porque agora perdi o meu espaço de filha única. Agora eu tenho que dividir esse amor, eu tenho que dividir meu pai. Foi tão difícil conquistar, talvez, ali na visão dela, né? Foi muito difícil, porque a vida mudou. Então, tipo, do dia para a noite, nossa casa também, a gente teve que mudar, né? Então, adaptar uma casa. Primeiro uma casa que era para 2, daí a gente teve que adaptar uma casa para 3. De 3, tivemos que mudar, aumentar a casa, né? Então, mas eu digo que não é só questão física, não. Acho que essa é a mais tranquila. Mas essa questão emocional, de rotina, de trabalhar com o luto destas crianças, com o luto da própria Maria. Então, assim, um caldeirão de emoções. Nossa, que desafio, gente. Então, assim, é uma coisa que te transforma como ser humano. Não tem como. Não é só sobre a criança. Não adianta você falar assim, eu quero ter um filho, esquece que você não será mais a mesma pessoa. É verdade. Porque transforma a sua vida. Não é tipo, a criança vem com um passado, vem com uma história, vem com feridas, que vai mexer, inclusive, com as suas feridas. Esse é o desafio, né? E como que foi para vocês? Quais foram as principais transformações que vocês passaram? Não sei se foi 1 ou 2 ou 10 ou 100 que vocês poderiam elencar
depois que vocês se tornaram pais, o que realmente mudou ali, seja no coração, na forma de agir? Porque, por exemplo, para mim, quando eu me tornei pai, o grande impacto que começou a acontecer, eu olhava muito ali para... Né, eu vinha de um universo corporativo, performance, resultado. Então, para mim, era sempre isso, né? Eu vou lá, me esforço, tenho o meu resultado, e de repente, quando eu fui pai, eu falei, cara, eu quero fazer tudo para ela. Sim. Eu quero me doar para ela. Eu quero ser, né? Brinquei lá no começo, eu quero ser o melhor pai do mundo, né? E depois eu descobri o que é ser o melhor pai do mundo, é ser o melhor pai para ela que eu posso ser. Sim. E muitas feridas. Geninho, você falou uma coisa aqui que eu acho incrível. Eu acho que... tenho certeza. Ser pai ou ser mãe nos coloca à frente de coisas que muitas das vezes estão até adormecidas, ou coisas que nós adormecemos, né? Estamos com um psicólogo aqui, que bom. Podemos até fazer uma consulta aqui. Mas assim, e quando eu fui pai, muitas das minhas feridas, elas se escancararam. Por quê? Eu percebi por que eu queria ser um pai tão presente. Porque eu não tive. Sim. Porque eu não tive. E uma pergunta que me fizeram recentemente falou... Pô, se você tivesse que tirar ou colocar alguma coisa na sua infância, o que seria? Para mim, na hora vem a presença do meu pai. Eu queria ter a presença do meu pai. E para vocês, qual foi a maior transformação que aconteceu na vida de vocês aí? Não sei se o Eric quer puxar aí. Pode ser. Para mim, eu acho que já foi diante do trabalho que eu exercia, né? Porque eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. E aí, como eu... tinha dito, a empresa que eu estava num processo de transformações, então saio de licença paternidade, licença adoção, e quando retorno é uma outra empresa. Fui por uma atividade que eu odiava, então não me via mais fazendo aquilo há muito tempo. E toda essa dinâmica, 4 meses ali intensivo com uma criança, eu acho que a primeira transformação que eu percebi foi não tenho mais tempo para mim, né? Eu lembro, tem uma cena que marcou muito a nossa história, que foi o Beto saindo para trabalhar, né? Nesse período aí, logo que ele voltou de férias, ele chegando em casa, eu ainda de roupão, com o resto de comida da minha filha, que estava ali na introdução alimentar. Até hoje eu falo que para mim foi a pior fase. Então, assim, era comida para todo lado. Então, aquilo foi algo que eu precisei começar a entender que, opa, tem mais uma vida aqui que vai ocupar espaços que não são mais só meus, né? Então, o tempo de tomar um banho demorado, o tempo de ir no banheiro, fazer o número 2 sem ter alguém ali batendo na porta, né? Querendo entrar. Então, tudo isso, essa relação com o tempo, essa relação com a minha privacidade, tudo isso precisou ser revisto. E aí, enfim, volto para o trabalho, fico ali mais 6 meses e também sou demitido. Então, foram 2 demissões meio na sequência. Mas para mim foi ótimo, porque eu já... Enfim, dentro desse cenário, eu já não me via mais fazendo aquilo. Eu tinha esse desejo de retomar a minha vida exclusivamente para a psicologia clínica, que era um espaço que eu sempre desejei estar 100%. E eu falei, vai ser esse momento, porque é um momento também para que eu possa ter o tempo que eu queria ter com a minha filha. Sim. Não ter aquela pressão de uma vida corrida, de... acordar tudo cronometrado, deixa na escola, vai pro escritório, passa lá, tem que voltar correndo, aí tem trânsito, aquela angústia. E aí foi uma conversa decisiva que eu tive com essa minha com a minha ex-gerente, que eu falei, olha, pra mim, cheguei num ponto que não dá, eu venho aqui, entro, faço o que eu tenho que fazer, mas a minha cabeça tá, eu preciso ir embora, porque eu quero ver minha filha, quero ficar com a minha filha. Aí faz total sentido. Total sentido. E aí, a partir disso... um dia chego, sou desligado, agradeço muito e falo, agora eu vou organizar minha vida para todo esse contexto que a paternidade me exige, para que eu possa ter tempo para mim, para que eu possa ter tempo com a minha filha e que as coisas aqui, enfim, fluam de uma forma adequada, sem pressão, porque eu acho que é isso, Como eu estava falando da vinculação, a gente não consegue se vincular com pressa,
Não. A gente precisa de ter tempo, escuta, presença, né? Então, eu não queria que esses meses iniciais, né, fosse dessa forma. Então, de 4 meses ali integral com a minha filha, e ela ali com 10 meses, né, tendo que ficar em uma escolinha para que a gente pudesse sair para trabalhar, eu falei, poxa, tá muito errado isso aqui. Nossa, né? Total, cara. Então, foi algo que eu não queria, né? Eu falei, ela acabou de sair de uma instituição, por mais que ela fosse bebezinha e tudo mais, criança tem memória, Sim. né? Criança tem registros, e a gente, né, nessa primeira fase, vamos procurar uma escola que não tenha cara de institucionalização, né? E aí foi um tiro no pé também, tudo deu errado nessa primeira escola, experiência. Mas eu acho que essa foi a grande transformação que a minha filha me fez ter, né? Que, enfim, não era mais uma relação só com o meu umbigo, né? Eu preciso estar aqui, atento, presente, né? Para as necessidades dela e para as minhas. Nossa, perfeito. E você, Geninho? O Geninho estava até com o pet também, que eu também me transformei no pai de pet também. Eu estava rindo quando o Eric estava falando, essa questão de eu ter tempo tal, eu fiquei pensando, gente, nós com 5 aqui então... Meu Deus, tem duas lá. É difícil. Porque foram desafios da fralda ao absorvente. Ah, verdade. Você estava com faixas etárias muito diferentes ali, né? Você falou de qual era? Era um bebê... Eu tinha de 1, 4, 7, 10 e 13. Nossa, praticamente todas as faixas etárias da infância. Sim. Que desafio. Exatamente. Meu Deus. Então, assim, e daí, quando eu era secretário de turismo aqui na cidade, eu sou empresário também, e daí, quando aconteceu isso, eu cheguei para o prefeito da cidade e falei assim, olha, aconteceu essa questão, tal, e eu vou pegar licença, 6 meses. Daí, gente, você tá certo, pegue, você volta daqui 6 meses, tal. Tá bom. Quando eu voltei, eu cheguei para ele e falei assim, eu vim te falar uma coisa. Eu até voltei 20 dias antes aqui. Eu não vou mais voltar. Como assim? Eu preciso de você. Eu falei, não. Mas os nossos filhos precisam muito mais. Eu não quero mais voltar. Eu não vou mais voltar. Daí ele falou, mas... daí ele ficou assim, tipo... decepcionado, mas ao mesmo tempo ele falou, é uma decisão que eu gostaria também, qualquer pessoa poderia, nem todo mundo pode tomar essa decisão, né? Daí ele entendeu. Então foi uma decisão que eu tomei, porque eu falei, esse tempo não volta mais, eles precisam da minha presença, né? E para mim, como lição, eu sempre fui, tipo, também empresário, trabalhar no mundo corporativo, com metas, com desafios. Só que eu me preparei a vida toda para chegar num certo momento da minha vida e poder trabalhar menos. Eu e o Duda, a gente sempre viajou bastante. Quando foi em 2013, nós nos casamos em 2013, eu falei assim, ó, vamos ficar 3 meses viajando? E nós ficamos viajando pelo mundo durante 3 meses. Daí eu já... Quando deu 2 meses e meio, eu não vi a hora de voltar. Falei, não quero mais, quero voltar para casa, sabe? E daí eu peguei, para mim, o maior aprendizado, embora com 5 filhos, eu era muito ansioso, eu poderia falar assim, agora eu vou ter que trabalhar mais, ficar muito mais ansioso. Pelo contrário. O que aconteceu para mim foi que os filhos me trouxeram uma presença que eu jamais imaginava que eu poderia experimentar. Embora era o que eu buscava. E daí eu vou te contar rapidamente que antes deles chegarem, eu ia para a Índia. Só que foi uma viagem que eu falei assim, Duda, Maria, eu quero ir para a Índia, mas eu quero ir sozinho. E a gente sempre viajou juntos, mesmo com a Maria. Eu falei, eu quero ir sozinho para a Índia. E daí, quando foi em fevereiro, eu comprei a viagem, paguei a viagem, a parte aérea, eu ia ficar 45 dias, com um grupo especializado em Índia. Estava marcado para eu ir em fevereiro, uma coisa assim. E quando foi dia 4 de agosto, nós recebemos esse telefonema, eu cancelei a minha viagem. Eu falei, eu não vou mais. Porque o que eu ia buscar na Índia, os filhos me trouxeram.
Eu queria entender como é que aquele povo vive no meio do caos. E a nossa vida... Adorei. Ótimo exemplo. É verdade. Eu queria entender um pouco mais sobre espiritualidade. E os filhos me trouxeram muita espiritualidade. Eu queria saber como é que aquele povo vive o tempo presente. Porque você vê pregando, vive o tempo presente, o agora. E eles me trouxeram isso. Então eu falo que eu não fui para a Índia. Cada um de nós temos a nossa Índia. Ou seja, você não precisa ir para longe. A vida está repleta de aprendizados. Então hoje eu vivo o tempo presente, porque a criança vive o tempo presente. Se você perguntar para o meu filho assim, o que é que te preocupa no futuro? Os menores, nada, eles vivem hoje. Você vê uma criança brincando, ele está brincando. Ele não quer saber do próximo passo. Ele quer saber do agora. Verdade. É do agora. É agora. A adolescente já começa a ter uma visão de futuro, de preocupação. Mas até a Ellen, que está aqui do meu lado, não está nem aí com o futuro. É hoje. É hoje. Então eu vivo muito hoje. Eu já me preocupei muito mais com o futuro. No passado não sabia porque me preocupava, não sabia o que o passado me reservava, mas o passado sabia o que estava reservado, né? Então eu aprendi a viver o tempo presente. Minha maior lição é aprender o que é essencial e, acima de tudo, a ser paciente, porque é a minha lição diária, gente. Tem horas, eu tenho uma paciência que até as pessoas vêm aqui em casa de olhar, sabe? Olha, não quer dizer que o paciente é bobão, não. Eu sou muito seguro, muito firme. Mas de relevar, será que isso é importante? Será que eu preciso me enlouquecer por causa disso? Será que, sabe? Então, nós sempre gostamos de tudo muito organizado, muito impecável, muito bonitinho, e de repente chega uma bebê com giz de cera que risca o piso da tua casa, risca a mesinha, entendeu? Daí eu olho e falo assim, tá tudo bem, entende? Ela é uma criança. Sim. Porque se você levar também para a perspectiva da criança e entender, né? Fala, poxa, ela está sendo criança, gente. Só isso. É muita coisa já, E muita né? coisa. Eu tenho uma escola infantil, e muitas das vezes nós falamos isso para os pais também, né? Os pais vêm nos trazer as demandas, né? Os desafios. Aí você fica ouvindo e fala, caramba, acho que ele não entendeu que é uma criança. É muito a nossa perspectiva do adulto, né, querendo ser colocada dentro de uma criança que não tem cabeça ainda preparada para vivenciar ou para pensar naquilo. Né? Cara, que lindo isso. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma coisa que eu já me peguei pensando algumas vezes e eu queria ouvir de vocês, porque é uma curiosidade. O que vocês escolheram fazer com o filho de vocês hoje, que vocês não vivenciaram na infância de vocês, mas vocês gostariam muito de vivenciar? Acho que essa, para mim, é brincar. Eu acho que sempre quando eu estou, né, disponível ali, eu acho que esse é um lugar muito especial, né, de sentar com ela, seja para pintar, para ir no playground, passear. Ela adora passear, né, conhecer lugares novos. Então, quando eu olho lá para minha infância, né, essa é a ausência que eu trago da minha paternidade, porque meu pai, enfim, era operário, trabalhava em turnos, cada semana era um horário, então ele não tinha realmente tempo e nem disposição, muitas vezes, para estar com a gente, né? Não tinha como. As semanas que ele trabalhava à noite, era um inferno, porque a minha casa... respirar fazia eco, porque tinha que estar um silêncio absoluto, né, para ele poder descansar. Então, eu acho que esse espaço do brincar é algo que eu curto. Eu falo, nossa, isso daqui é muito gostoso. E você consegue? Consigo, assim como eu consigo também falar para ela, filha, agora eu não consigo, porque... É isso aí, a gente tem que... Ontem, né, a gente fazendo aquela faxina em casa e ela querendo brincar, falei, olha, eu consigo descer com você. Papá, vamos brincar, vamos... Filha, as minhas pernas não respondem mais, assim, eu fico aqui com você, olhando, vamos ver se a gente encontra algum amiguinho, mas eu consigo oferecer naquele momento, né, é um momento para ela, mas eu sempre tô brincando, assim, é um lugar que eu gosto muito. Muito legal. E você, Janinho, o que você traz para a criançada aí, para os 5, que você não vivenciou? Então, Eric, aqui a vantagem é essa, nós temos 5 e um brinca com o outro também. É verdade, isso funciona. Mas,
Olha, eu vou dizer uma coisa, a minha infância, o meu pai foi muito ausente, porque ele foi embora de casa quando eu tinha 6 anos de idade. Embora antes ele já estava bem ausente, bem distante de tudo, e minha mãe trabalhava muito. Então, mesmo eu posso dizer que tudo, eu faço tarefa com os meus filhos, entendeu? Eu acompanho, eu brinco, eu cozinho todos os dias para eles, entendeu? Então, a minha presença na cozinha, né, Ellen, todo dia, a Ellen tá aqui do meu lado. Então, assim, eu me entrego como pai, sabe? E me faz muito bem. Isso me faz muito bem. Que nem as pessoas falam assim, ai, que sorte dessas crianças. É que eles não sabem o que eu sinto. Entendeu? É porque não sentem o que eu sinto, a alegria que eu sinto em fazer isso. É verdade. Então, que sorte a minha! Que sorte a minha! Porque quando fala assim, que sorte das crianças, parece que você está carregando um peso e só eles são os beneficiados. Sim. Não, eu que sou um beneficiado. Eu e o Duda, nós somos os escolhidos nesse mundo. Entendeu? Então, assim, eu faço... não é assim, eu faço tudo pro meu filho que eu não tive, você entende? Não. Porque eu faço tudo diferente. Tudo diferente. Embora minha mãe, também que trabalhava tanto, sempre foi muito carinhosa, sabe? Me deu muita liberdade de escolha. A gente sempre aprende com os meus pais. Com os pais. E o meu pai hoje, que tem quase 90 anos, que depois de muito tempo eu o conheci, mas ele foi apenas uma pessoa que me colocou no mundo. Entendeu? Mas ele fez a parte dele, ele fez o melhor que ele podia, né? E a separação não foi do filho, foi da esposa, né? E ele sempre me fala assim, eu fui um covarde. E ele foi a primeira pessoa que soube, porque eu fui visitá-lo, ele mora em outro estado, e 10 dias depois que eu soube dessa história das crianças, que foi dia 4, eu fui até a casa dele, com o Dudu e com a Maria, e contei para ele que nós seríamos pais de 5. E ele chorou muito, olhou para mim e falou assim, seja o pai que eu não fui. Nossa, meu Deus. Seja o pai que eu não fui. É como se assim, você tivesse a chance de passar a sua vida limpo. E ser pai é isso. É você passar a sua vida limpo. Entendeu? E tem gente que perde essa grande oportunidade da vida, que a gente não sabe se vai ter outra. É verdade. Nossa, né? Geninho, até... brilhou o olho aqui agora. E assim, é tão profundo, né, gente, esse movimento. E eu queria até ir para outro assunto aqui, mas tá difícil. Mas não tô conseguindo aqui seguir minha pauta. Gente, eu não segui nada da minha pauta, tá? Segui até agora 0. Acho que só a primeira pergunta ela tava aqui escrita. O resto, e essa última que eu fiz para vocês eu tinha anotado aqui. Nossa, é impressionante o quanto é bom ouvi-los. É muito bom ouvi-los. É muito bom entender. Né? E o Eric Geninho, ele está escrevendo agora um capítulo de um livro que é sobre o futuro das novas masculinidades. E eu ouço muito de vocês trazendo tudo isso aqui, né? Porque eu estava, por exemplo, lá na minha escola, numa reunião de pais, e aí uma das mães perguntou para nós, né? Como que vocês lidam com essa questão de gênero? Porque eu me preocupo. E aí eu olhei ela falando, eu falei, cara, esse assunto tem que estar muito dentro das casas, do homem, da mulher, do menino, dos filhos, né? Porque eu percebi ali, na hora que ela trouxe isso, ela falou, poxa, meu filho, ele transita com todo mundo, ele brinca com os meninos, brinca com as meninas, mas numa escola que ele estudava antes, ele era julgado porque ele gostava de estar junto com as meninas, ele era julgado porque ele tinha um cabelo maior. E aí eu fico pensando, o que será desse mundo no futuro, falando dessas novas masculinidades que nós queremos, né? Eu acho que nós 3 aqui buscamos isso, e eu posso cair em comentários aqui, gente, heteronormativos, eu posso fazer algum tipo de... Né, e eu peço desculpas por isso, eu não vou criar aqui uma desculpa, mas eu posso ir no fluxo da sociedade, que a sociedade hoje está habituada, mas eu quero ouvir vocês aqui, o que vocês acham que está acontecendo nesse mundo, vocês como pais de filha, né, você tem uma filha, até o Geninho tem os meninos, meninas, o que vocês estão vendo com relação à criação dos filhos, falando nessa questão de gênero? O que isso representa para vocês? Talvez, Eric, você é um cara que pesquisa sobre novas masculinidades. Como que tem sido esse movimento? Ele é bem desafiador. Ao mesmo tempo que eu vejo alguns progressos, né, porque ainda bem que esses progressos existem, estão aí, mas vejo muita repetição, né?
pegando um recorte da minha infância, né? Eu, né, até falo, fui a criança viada que precisou ser silenciada a todo custo, né? Eu era um menino extremamente expansivo. Isso daqui, hoje que eu me tornei, né, ainda tem resquícios lá do, olha, não pode se mexer assim, não pode andar assim, não pode falar assim. Porque eu tive que construir, né, algo para sobreviver a tudo aquilo, que eu não podia. Então, eu acho que a sociedade, toda a educação que eu tive foi muito pautada no que eu não podia ser. Não reforçando aquilo que eu tinha de habilidade, de, enfim, de melhor que eu tinha, né? Porque eu sempre estava ali. Criança, o julgamento dela é sempre naquele termômetro, né? Tô sendo mais amada, menos amada. Sempre nesse lugar. E aí eu percebia que coisas que eu era me faziam ser menos amado. Então, dou 2 passinhos para trás. Então, assim não funciona. Deixa eu tentar aqui agora. Então, eu acho que olhar para esse momento, né, passando por tudo que eu passei, eu acredito que é muito possível a gente construir espaços para que todos, né, meninas e meninos, porque meninas também são muito afetadas por essa masculinidade, de que a gente tenha espaço para as crianças serem o que elas podem ser. Né? O que elas desejam ser. Posso fazer um comentário rápido? Pode. E uma curiosidade, é muito sensível, muito sutil esses movimentos. Ontem estava conversando com a minha filha, com a Ana, de 5 anos, e nós falamos muito sobre o que veio para o nosso mundo, que foi criado de forma natural, e o que o homem criou. Né? Então a gente tem uma brincadeira, eu sou vegetariano, estou agora migrando para um processo para ser vegano. E aí, conversando com ela, explicando para ela por quê, né? E a gente fala muito sobre isso, eu e ela. E aí ela falou assim, aí eu falei algo e ela falou assim, pai, mas não é o homem que faz, é o homem e a mulher, né? Gente, que choque na hora que ela me falou isso. Por quê? Na hora que eu olhei para ela, eu falei, você tem razão. Parece tão sutil, tão sensível, tão pequenininho que ela falou, mas ela falou uma coisa tão... E eu falei, você tá certa. O homem e a mulher. E aí ela começou a me falar, porque o café foi a mulher que fez, não foi o homem que fez. E ela começou ela mesma, sabe, questionar aquele jeito de nós falarmos, o homem fez. Aí eu falei, cara, a gente fala algumas coisas que, desculpa, eu só tinha que fazer esse comentário, perdoa. Não, imagina, é super pertinente, né, porque é isso, qual a visão de mundo que a gente a todo tempo dentro de casa, né, dali das 4 paredes, a gente precisa ir remodelando, né? Porque eu acho que, né, pegando o exemplo da minha filha, né? Ela sempre viveu muito esse contexto de ser a única menina que tem 2 pais, né? Então, a gente fala de uma pequena desconforto muitas vezes, né? De que isso gerava, seja pelas comemorações, Dia dos Pais, mães, enfim, todo esse contexto. E aí, né, pegando a questão das cores, a gente sempre foi ali e falou, olha, filha, não tem, né, pegar esse recorte, não tem cor de menina, cor de menino, né? Olha, o papai aqui não tá com uma camiseta amarela, rosa, tá? Você não tá com uma camiseta azul, então não existe, né? E aí vai pro mundo externo, volta, rosa é de menina, azul é de menino. Aí a gente vai, né? Volta 2 casas, recomeça. Então, é um trabalho constante, né, sobre essa quebra do que é atribuído para os papéis de gênero, porque a minha filha, por exemplo, ela vê 2 homens limpando a casa, cozinhando, fazendo... E ela tem que ter essa noção, independente do que ela vir a escolher no futuro, com quem ela vai se relacionar, de que as pessoas são capazes de fazer tudo, né? Então... se a gente pegar ali a questão do cuidado, né, muitas vezes, né, ali dentro de um relacionamento heteronormativo, o cuidado está muito mais atribuído ao papel do feminino. Então, não dá, né? Eu vejo, eu coloco ali a minha filha no que é possível, olha, isso daqui você consegue fazer, isso daqui quem vai fazer sou eu. Por quê? Porque o papai sei lá, é adulto, já aprendeu, isso daqui você vai aprendendo com o tempo. Então, vamos fazendo conjuntamente, cada um ali, o seu papel do que é possível.
Então, acho que isso é um papel fundamental para que a gente possa discutir dentro de casa, não só dentro de famílias que já existe essa configuração, né? Uma configuração diferente do que é padronizado. Olha, tem que ter papai, mamãe e filhinhos, né? Isso era uma dor que muitas vezes a sociedade causava na minha filha. Sim, né? imagino. Porque, sei lá, tinha a comemoração do Dia das Mães, né? Teve uma situação que foi muito complicado, né? Dela chegar com o baldinho ali na saída e falar, olha, esse baldinho é para mim, é meu. Aí a gente falou, e a gente já vinha trabalhando com ela, filha, você vai fazer esse processo, mas você pode entregar para quem você quiser. Ou papá, papai, para vovó, para tia. E aí eu acho que a escola conduziu de uma forma tão equivocada que só reforçou uma ausência que a sociedade enxerga no nosso contexto familiar. Então estão sempre tentando colocar a gente no que vai performar a mãe e no que é o pai. E somos dois pais apenas, né? Não tem espaço para uma mãe ali porque não existe. São dois homens cuidando de uma criança, se relacionando afetivamente. Esse é um tema que a gente sempre vira e mexe, volta com ela, porque é um tema importante para ela entender, né, a origem, a história dela, tudo o que aconteceu. Tem uma frase do Beto. Sim. Posso usar Pode. o Beto aqui? O Beto falou assim que a sociedade olha vocês como ausências e vocês vivem no transbordo de amor, de afeto, de carinho, de cuidado. Quando ele falou isso, inclusive eu até postei recentemente esse corte dele, porque eu achei esse corte tão bonito, né? E é o que você falou agora. Pô, a sociedade fica sempre procurando ausências, né? E cadê a mãe? Inclusive vocês têm um TEDx, né? Sim. Tem um TEDx, gente. O Eric e o Beto gravaram um TEDx lindo, né? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Tá lá no YouTube, eu vou deixar o link aqui também. E falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa ausência dita pela sociedade, mas que não falta dentro de casa, né? Exato. Nossa, achei muito... Eu te cortei de novo, desculpa. Imagina. Eu acho que são dentro dessas tentativas de busca de ausências, né? Dentro da nossa configuração familiar, que é o nosso grande trabalho com a TTE, né? Olha, uma mãe faz o quê? Né? A gente sempre começa por ali. Se essa fosse a falta dela. A mamãe cuida, lava, dá banho, faz comida. E quem faz essas coisas aqui? Check em todas, né? Quem faz essas coisas aqui dentro de casa? O papá gosta de me dar banho, o papai gosta de cozinhar. Então, não é sobre quem faz, filha, só. Né? É sobre a entrega do amor, do afeto. São pessoas que querem fazer essas coisas. Então, tanto eu quanto o seu papai, nós escolhemos cuidar de você, de todas as formas. Nossa, que lindo isso. Muito bom. E você, Janinha, como é que é aí? Porque você tem filhos, né? Você tem meninos, meninas, né? Meninos e mas tem vocês também. 2 meninas e 2 meninos. Como é que tem sido essa conversa, não só de gênero, mas essa questão desse papel, né? Com relação à sociedade, o que a sociedade coloca, né? E isso é triste, né? Muitas das vezes. Mas como é que tem sido aí para vocês? Olha, eu vejo que a nossa casa é um mini-mundo, né? A casa de todo mundo é um mini-mundo. Concordo. Só que, na verdade, vai ter um dia que eles vão ter que ir para o mundo de verdade. Então, tudo que você ensina dentro da sua casa sobre respeito, sobre gentileza, ao próximo, o mundo não é desse jeito. O mundo é uma selva. Então, eu vejo que nós temos que ter esta clareza com os nossos filhos, para que não ache que lá fora do mundo, todo mundo vai respeitar todo mundo. Isso é uma mentira, né? Só que eu vejo que quando uma criança tem uma autoestima, vai saber onde ela fica ou não, é o que a gente pode ensinar para essas crianças. Eu sofri muito bullying na minha infância. Muito bullying, entendeu? Na escola. De chegar a me atirarem coisas, de me xingarem. Eu criei uma redoma. Então, eu sempre falo assim, a gente não tem muito essa questão, acho que o mundo está muito diferente hoje em dia. A mídia,
as pessoas que você vê, as pessoas em destaque, artistas, intelectuais, né? Então, eu vejo que quanto mais eu tenho que explicar, sabe? Então, a gente age com muita naturalidade. Nós somos dois pais, o que importa é o amor. Então, a gente não fica muito explicando, né? E lá no mundo, lá fora, eu vejo, se tiver que sofrer, cada um vai encontrar o seu caminho. É claro que, como pai, eu não quero que o meu filho sofra. Nenhum pai quer que o filho sofra. Mas vai ser escolha dele também. Onde é que eu vou me colocar? Eu sempre fui muito respeitado, por exemplo, no trabalho, ou até no processo de adoção. A pergunta que a gente mais recebe, olha, estudantes de psicologia, de direito, mandam formulários, vocês podem participar de uma pesquisa que a gente está fazendo? Podemos. Quais foram as dificuldades, os preconceitos que vocês sofreram no processo de adoção? Nenhum. Se teve um olhar, porque assim, ó, desde assistentes sociais, promotores, juízes, psicólogos, todos respeitados. Nós somos sempre muito respeitados, tratados com muito carinho, entendeu? Muito carinho. Então, se alguém olha de uma forma diferente, por exemplo, nós vamos para um shopping, alguém olha diferente, gente, o problema é da pessoa, não é meu. Isso. Então eu falo para as crianças assim, a gente vive como girassóis, de frente para a luz e de costas para a escuridão. Que legal. Né? Fique com você, o seu preconceito. Então assim, só que não pisa no meu pé, não vai me violentar, porque daí já é uma outra esfera. Ninguém precisa me respeitar pelas minhas escolhas, me aceitar pelas minhas escolhas, mas me respeite. Me respeite. Né? Então assim, a gente não dá... Para eles tudo bem, eles têm dois pais, eles se sentem amados. Eu acho que a principal coisa que a gente pode mostrar é esse respeito ao ser humano. Porque hoje está todo mundo desrespeitando todo mundo. Essa que é a grande realidade. São dos males do mundo, né? Se você for olhar hoje, a falta de respeito pelo outro. As pessoas estão se desrespeitando por questão política, por questão de religião, pelo time de futebol, pela questão sexual, por tudo. Por tudo. Concordo. Mas é a mesma coisa eu chegar num shopping, já aconteceu, e o brinquedo fechou na hora que os nossos filhos iam. E daí, de repente, eu fazia um escândalo. Vocês estão fechando brinquedo porque nós somos dois pais. Não. Podia fechar para uma outra pessoa também. Entendeu? Então, eu vejo assim, eu sempre fui um profissional muito respeitado, mesmo sendo gay. Então, nunca vi, porque independe, a minha sexualidade independe da minha competência e da forma com que eu me coloco no mundo. É verdade. É isso. Né? Eu acho que aí está a questão da gente... Eu vejo que representatividade salva vidas. Muito. Porque um dia desses, só para resumir, uma seguidora colocou assim para mim, porque nós fomos uma matéria de uma revista que falava sobre o público LGBTQIA+, daí ela falou, é desnecessário vocês levantarem bandeira, eu achei tal. Eu falei assim, desnecessário? Eu falei, você vem aqui na minha rede social dizer o que é necessário? Você não tem compaixão. Você devia ter um pouco mais de compaixão pelas mães que sofrem porque seus filhos são gays, pelas vidas que são perdidas nesse país que se mata, pelas pessoas que não conseguem assumir com medo de perder seu emprego. Então, antes de falar qualquer coisa, ande pelo mesmo caminho e a outra pessoa andou. E seja mais empática. Bem assim. Então, é essa questão. Então, a representatividade, a forma com que a gente se coloca... Família, a mesma questão. Nós somos uma família. Então, a forma com que a gente se posiciona já demonstra, já é uma representatividade. É a maior forma de se levantar uma bandeira sem se falar. É verdade. É verdade. Entendeu? E é dessa forma que a gente quer passar para os nossos filhos, que existem diferenças nesse mundo. Então, que respeite as diferenças. Todas elas. E quando a gente fala de respeito, e os nossos filhos têm essa ideia do que é o respeito de verdade, ele não vai aceitar nada menos do que isso no mundo. Então, isso que você falou aqui, Geninho, do mini-mundo, eu gostei muito dessa analogia. E quando eles saírem para construir os seus mini-mundos, eles têm a referência. Eles têm a nossa referência. E onde não te respeitar, às vezes você não precisa nem brigar. Simplesmente saia. Simplesmente vira as costas porque você é girassol. Adorei. Vira as costas, porque tá cheio... porque tá cheio de gente. Gente, assim, são ambientes, são pessoas tóxicas. Não se relacione, meu querido. É isso aí.
Muito bom. Entendeu? A gente tem que ensinar respeito. No final é Sim, isso, gente. E respeito pelo ser humano. Né? Teve uma pessoa que passou aqui, Humberto Baltar, ele é autista, o filho dele é autista, e ele falou, Rodrigo, as pessoas olham rótulos. Olha quem eu sou eu sou um ser humano. Então, olhe o ser humano antes de qualquer coisa. Depois você vai querer criar os seus julgamentos, suas vieses, se tiverem. Mas antes de tudo, as pessoas precisam enxergar o ser humano que está ali. É o que você falou, né, Geninho? Com a compaixão, né? O Eric também trouxe vários momentos aqui, várias reflexões. Gente, eu tô adorando o nosso bate-papo. Nossa, 1 hora já. Já deu 1 hora. Eu tenho um quadro, é um quadro que eu chamo de Sem Pensar. Porque a ideia é qual? Eu vou trazer palavras para vocês. Eu quero ouvir o que elas significam para vocês em uma palavra. Tá. Pode ser? Pode. Eu tenho 3 palavras pro Geninho e 3 palavras pro Eric. Vocês vão tirar de letra aqui, vocês estão aqui. Geninho, vamos lá? Posso começar com você? Bora. São as mesmas? Não. Não, são palavras diferentes. Porque eu gosto bom. de dificultar a vida. Copiar. Não vai copiar, não. Não. Eu ia falar pra ele primeiro também. Vai primeiro, né? Vai primeiro, vai depois. Vamos lá, Geninho. Pressa. De quê? De pressa. Da vida. Pra quê? É a palavra? Pra quê? Nossa, eu gostei. Pressa de quê? De quê? Pressa pra quê? Pra quê? Ah, cara, Depende. adoro o que vocês falam, gente. Rigor. Olha, você fala rigor, depende também. Depende de tantas coisas. Rigor em quê? É essencial? É necessário? Boa, gostei. E ciclo. Constante. Quem é pai vai ter sempre novos ciclos. Eu sou pai de uma criança de 3 anos, que ela é uma criança, depois vai ser um pré-adolescente, um adolescente. A minha vida agora é ciclo constante. É ciclo constante. Mudança. E tudo diferente do outro. Isso que é mais legal. Então, pra que pressa? De quê? De quê? Perfeito. Deixa fluir. Muito bom. Você agora, Eric. Adorei, deixa fluir. Perdão. Nossa. Perdão. Difícil colocar em uma palavra. Em uma única palavra. Acho que eu tô nesse comando de uma única palavra. Perdão é que para mim é um contexto, né? Acho que nem sempre é bem-vindo, porque... Deixa eu pensar. Quando você ouve a palavra perdão, o que vem na sua cabeça? Primeira coisa. Perdão, quando necessário. Quando é apenas. necessário? Quando necessário. Colo. Nossa, colo. É um universo. Universo. E agora, a próxima são 2 palavras que eu vou te falar, mas eu quero um significado. Tá. Nova masculinidade. Urgente. Gente, muito bom. Senhores, adorei esse bate-papo com vocês. Foi muito bom, foi leve, divertido, emocionante. Por que vocês ficam fazendo isso, né, com a gente aqui? A gente chora, a gente se emociona. Adorei que vocês trouxeram. Eu gosto sempre de trazer para o pessoal que está ouvindo a gente um conteúdo para que eles continuem se aprofundando. Eu quero que vocês falem, sim, dos livros de vocês, mas eu quero que vocês tragam também outras informações, seja uma série, seja um filme, algo que marcou vocês, que vocês acham importante as pessoas assistirem, para eles continuarem nesse movimento aqui de reflexão sobre esse processo, de tudo isso que a gente falou aqui hoje. O que vocês indicam? Vai lá, Geninho, você. Olha, já que para indicar, eu tenho o meu livro, né, que é o Pai Ciência. É uma experiência prática. É claro que pode ter coisas que eu escrevi no livro que eu já mudei, porque era a visão que eu tinha até então, e espero mudar mais ainda, né? E eu acredito que quando os meus filhos crescerem, eu vou estar mudado mais ainda, porque hoje tem muitas mães que falam assim, ai, meu filho tem 30 anos, ai, se eu soubesse o que você fala há 30 anos, entende? Porque a gente está sempre em transformação. E o livro é o Pai Ciência na prática, ele tá aqui, ó. Tá aí? Mostra aí pra gente. Ah, que lindo. Eu preciso comprar esse aí, ó. Pra quem está no Spotify, não está assistindo, aqui não está vendo, ele está mostrando a capa do livro aqui. E que livro colorido, né? Que bonito. E eu vi que você... aqui, com 5 filhos. Ah, que legal. Olha só, o I com 5 filhos. Adorei. Isso aí eu vou deixar no link para quem também quiser comprar esse livro e conhecer um pouco mais. Esse é meu 8º livro. Eu tenho livros, mas esse é o que existe, porque os outros não tem mais para vender. Nossa. Né?
mas sempre na área de motivação, paixão pelo que faz, na área de negócios. E esse é o livro na área de parentalidade. Nossa, 8 livros. Estou impressionado aqui. Meu Deus. Parabéns. E você, Eric, o que você indica para o pessoal que está em casa, além do livro que você vai lançar dia 31? Inclusive, esse episódio sai dia 26 de agosto, então vai sair poucos dias antes do lançamento do seu livro. Legal. Bom, acho que 2 livros, né? Um é Sob a Sombra de Saturno, que ele tem um viés psicológico, mas de uma linguagem muito acessível, que vai, enfim, fazer a gente refletir um pouco sobre como se dá a nossa masculinidade, uma vez que ela é plural, né? Então, acho que é um livro bem bacana para quem quer estudar. E o outro, que apesar de ser infantil, ele é muito profundo, que é O Menino que Engoliu o Choro, né, da Cris Guerra. Ele é um livro fantástico. Foi um livro que, enfim, comprei pela curiosidade e eu não conseguia parar de ler e relê-lo. Foi algo que eu li muitas noites com a minha filha. Ela até decorou o livro inteiro, porque ela ainda não sabia ler, e, enfim. Então é um livro bem impactante, assim. Eu acho que todo pai, todo adulto masculino que cuide de uma criança deveria ter acesso a esse livro para entender como acolher esse choro, que não é só da criança. Com certeza não é, né? Caramba. Uau. Muito bom, senhores. E eu quero, antes de a gente fechar, eu queria que vocês deixassem uma frase para as pessoas. Eu terminava sempre o episódio com uma frase que eu pegava de alguém que tinha a ver com o episódio, mas eu achei que era injusto, porque eu sempre estou com pessoas tão maravilhosas aqui, e falei, poxa, acho que é uma grande oportunidade de deixar essa mensagem dessas pessoas que estão aqui comigo, que são pessoas que inspiram tantas outras e me inspiram. Eu queria ouvir vocês. Que mensagem vocês querem deixar? Uma mensagem final. Seja uma frase, seja palavras. Quem quer falar primeiro? Vamos lá, Geninho. Geninho. Passa a bola. Não, eu falo sim. Uma coisa que eu sempre falo, que ter um filho qualquer um pode ter. Ser pai não é para todos. Eita. Eu acho que a frase que eu vou deixar é uma provocação. Ser pai é ponto facultativo? Porque acho que na história que a gente vive do nosso país, em que existem tantas mães solos, eu acho que a galera às vezes está entendendo esse papel como facultativo. Uau! E por incrível que pareça, vocês se complementaram nas frases. Frases muito boas mesmo. Obrigado, Geninho. Obrigado, Eric. Como as pessoas acham vocês nas redes sociais? Geninho, como as pessoas acham você? Meu é Pai Ciência. Pai Ciência. Não é paciência, é Pai Ciência na prática. Na prática. Pode ser paciência também, né? Não, mas é Pai Ciência. Pai Ciência. Pai Ciência. Muito bom. E o meu é @psieric_silva. Ah, perfeito. Vou deixar os links também. Gente, eu agradeço novamente vocês por toda a partilha, por toda essa troca de ideias que nós tivemos. Acho que vai impactar muitas pessoas. É o Duda que está aparecendo ali atrás? Vem cá, Duda. O Duda existe aqui, ó. O Duda vai participar também. Aí, Duda, tudo bem? Vai participar também. Prazer, Duda, te conhecer. Prazer. Que linda a história de vocês. Parabéns, viu? Obrigado. Então estamos fechando aqui esse episódio 70, gente. Nossa, meu Deus, a gente tá chegando no 70, hein, Danilo? Obrigado você que ficou com a gente aqui até o final. Obrigado por você sempre estar compartilhando, comentando. Eu estou recebendo muitos comentários de quanto esse podcast tem transformado vidas. E esse é o objetivo, transformar, ajudar, potencializar. Obrigado por você ter assistido e compartilhado também. Valeu, obrigado, Eric. Até mais. Obrigadão, viu? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Prazerzão, cara. Obrigado. Tchau. Tchau.